Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E na live de hoje é uma live meio polêmica. Por que polêmica? Porque toda vez que eu faço esse conteúdo, ou toda vez que eu posto isso ali nos meus stories, vem uma chuva de comentários. No sentido de, Carol, por que é bom raspar a língua? Por que isso ajuda no emagrecimento? Como fazer a raspagem? Qual é o instrumento certo para utilizar? Então hoje eu vou falar tudo sobre a raspagem da língua. Eu vou explicar o porquê ela é fundamental para desinflamar e emagrecer, como fazer, qual é a técnica correta, tudo, tintim por tintim. Então sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Bom dia, Carol, você é maravilhosa, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, gente. Nossa, tô com o nariz meio trancado, mas vamos lá. Que aqui na minha região tá um frio, uma mudança de temperatura, uma hora tá frio, uma hora tá quente. Aí, narizão velho vai pro pau. Tudo certo aí, meninas? Com a conexão, todas me ouvindo bem? Áudio tá bom? Ótimo. Muito obrigada por avisarem aqui. Muito bem. Então, todos os dias nos meus stories eu posto qual é a minha primeira rotina do dia de desinflamação. Todo dia. Eu posto lá o storyzinho falando sobre essa rotina, né? Que são duas coisas essenciais, que é a raspagem da língua e a água em jejum, certo? E aí, quando eu posto a fotinho lá, nossa, vocês me bombardeiam de direct. Eu até fiz um vídeo sobre isso na semana passada, mas ainda ficam muitas dúvidas, vocês me perguntam muito nos comentários sobre essa técnica da raspagem da língua. O porquê que é importante fazer isso, por que contribui, né, indiretamente para o emagrecimento, como fazer essa raspagem. Tem gente que me pergunta até quantas vezes tem que passar o raspador ou a colher na língua, qual o instrumento certo, se pode utilizar isso, aquilo, se escovação substitui a raspagem. Ah, Carol, eu não raspo, mas eu escovo. Então eu vou falar tudo, explicar tintim por tintim. Inclusive eu trouxe aqui os dois instrumentos que vocês podem utilizar para fazer essa raspagem, tá? Gente, a raspagem da língua, apesar de ser uma prática extremamente simples, é uma coisa muito simples que a maioria das pessoas, elas não dão muita bola. Ai, não, isso aí é muito simples, então eu não vou fazer. Apesar de muito simples, ela faz muito sentido. Porque o que acontece? Muitas vezes as mulheres, elas não dão o devido valor para as coisas simples e elas ficam procurando coisas extremamente mirabolantes para fazer. Aí as coisas simples que realmente fazem sentido e precisam ser feitas, elas não fazem. Como tomar água, como raspar a língua. Ai, não, isso é muito simples, isso nem vai adiantar. Eu quero uma coisa mais elaborada. Eu quero um shake XYZ, eu quero uma receita. E, gente, ao invés de vocês ficarem procurando receitas mágicas, que isso não existe, vocês precisam focar em todos os passos do processo. Porque o processo de desinflamação não é somente uma estratégia. É um conjunto de estratégias que fazem o processo acontecer. E a raspagem da língua é simplesmente a primeira estratégia importante. Então, se vocês já passam e não dão bola para isso, ah, não, isso daí é muito simples, não vou fazer. Já é uma estratégia de desinflamação que vocês não vão fazer. Aí eu falo muito também sobre a água em jejum. Ah, também não, isso daí é muito simples, eu não vou fazer.
segundo passo da desinflamação que não vai ser feito. Aí depois não adianta vir no meu direct e ficar me bombardeando de perguntas. Ai, como é que a tua seguidora X teve esse resultado e eu não tenho? Como é que a tua aluna X teve esse resultado e eu não consigo ter? Porque às vezes as pessoas elas não dão a devida importância para as coisas simples, mas que são fundamentais, como essa. É uma prática, gente, extremamente simples, mas que faz toda a diferença no processo. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente acorda, a nossa língua está completamente preenchida por uma massa branca. Vocês já devem ter percebido. Algumas pessoas, ela é até branca, meio amarelada. Parece uma crosta branca que fica na língua. Algumas pessoas amanhecem com mais, outras amanhecem com menos. Tem umas que ficam com aquela crosta desta altura aqui, um negócio branco, amarelado, parece até meio ruim de ouvir. Mas é fato, gente, eu tenho que falar porque faz parte do conteúdo, tá? Muito bem, então, todas as pessoas acordam com essa língua com essa língua esbranquiçada / amarelada. Algumas mais, algumas menos. O que difere as que têm mais essa massa branca e menos? A quantidade de toxinas que tem no corpo. Essa massa branca se chama saburra e ela é basicamente o quê? Um compilado de toxinas e impurezas que ficam armazenadas na nossa língua. Então, uma pessoa que tem um corpo menos inflamado, ela vai ter menos toxinas e impurezas, então ela vai ter menos saburra na língua ao acordar. Agora, aquela pessoa que está extremamente inflamada, ela está cheia, entupida de toxinas e impurezas, por isso que essa massa branca fica muito maior e muito mais evidente, certo? Beleza, Carol. Então, como que faz para diminuir essa quantidade? Eu vejo muito isso com as minhas alunas. Nossa, Carol, antes a minha língua amanhecia com aquela crosta branca, meio amarelada, agora ela praticamente não tem. Então, a raspagem ela fica muito mais simples, tá? O que faz um corpo diminuir a quantidade de toxinas e impurezas? Grau de inflamação. Então, quanto menos inflamado, menos toxinas, menos saburra. Menos vai precisa fazer raspagem todo dia. Mas quanto menos saburra, não precisa ficar ali tanto tempo raspando a língua até tirar tudo, tá? Então, um corpo menos inflamado produz menos toxinas. Até esses dias, domingo passado eu postei um story no final de um treino. E eu estava extremamente suada. Nossa, sim, a minha roupa estava toda molhada, extremamente suada. E aí eu fiz uma observação nesse story. Que apesar de muito suada, porque eu suo muito quando tô treinando, não é que eu não suo, eu suo e suo muito. O meu suor não cheira. O meu suor, ele não tem aquele cheiro forte que fica ruim. E eu não uso desodorante. Não uso nenhum tipo de desodorante. Nem com cheiro, nem sem cheiro, nem aerosol, nada. Eu não uso desodorante. E veja, mesmo eu estando extremamente suada, porque não é que eu não suo, eu suo muito, o meu suor não cheira. Nada. Ele não tem cheiro de nada. E antigamente, misericórdia. Quando eu suava bem menos do que isso, meu Deus do céu, mas era um cheiro tão forte, mas tão forte, que assim, eu não podia passar perto de ninguém. E eu tinha que sair ali da academia e, assim, tipo, direto pro banho, porque não tinha como. A roupa, às vezes, eu tinha que lavar 2 vezes, porque aquele suor, ele impregnava de um jeito, era um cheiro tão forte que não saía, por nada. Tá, e por que eu tô falando sobre isso, né, do suor, sendo que eu tava falando da raspagem da língua? Porque tem tudo a ver. Por que hoje o meu corpo, o meu suor não cheira? Porque o suor, ele é definido pela quantidade de toxinas que tem no corpo. Toxinas, bactérias, quanto mais você tem,
mais elas impregnam e elas meio que elas impregnam ali na pele, né? Elas ficam ali também. E quando a gente sua, sai esse cheiro ruim. Então, tanto o suor quanto a quantidade de saburra está associado à quantidade de toxinas e impurezas que o seu corpo tem. E isso está, a quantidade de toxinas que o seu corpo tem está relacionado com o grau de inflamação. Quanto mais inflamado, mais toxinas. Quanto mais toxinas e impurezas, mais saburra na língua e suor cheirando super forte, tá certo? Então é uma correlação só para vocês entenderem o quanto essas toxinas e impurezas podem afetar, né, o nosso corpo de uma forma geral. E isso era uma coisa que eu nunca tinha percebido. Foi assim, de um tempo pra cá que eu comecei a falar, gente, mas eu tô suando horrores e eu não tô, o meu suor não cheira. Aí eu falei assim, agora eu vou fazer um teste. Eu falei, eu vou fazer um teste de não passar desodorante, porque antes eu usava. Eu falei, porque será que não é o desodorante? Eu falei, eu vou fazer um teste, não vou usar desodorante e vou pro meu treino lá fazer a minha escada pra ver como é que vai ser. Zero. Não tem cheiro, gente. Pode parecer estranho até de falar, mas não tem. E isso tudo está relacionado com, né, a desinflamação do corpo. Muito bom. Tá, Carol, beleza. Eu acordo, aí a minha língua está lá toda preenchida por aquela massa branca que se chama saburra, ou seja, tá ali cheia de toxinas e impurezas. Tá, e o que acontece se eu não retirar, se eu não raspar e ingerir? Gente, pensa só, isso é meio lógico, é uma explicação meio lógica, né? Se você tá com as impurezas ali e toxinas na língua, não retira e ingere, o que vai acontecer? Você vai estar colocando dentro do seu corpo uma quantidade maior de toxinas. E isso daí, o que isso influencia? Quanto mais toxinas, maior o grau de inflamação. E quanto maior o grau de inflamação, mais sinais e sintomas. Então, essas toxinas podem prejudicar a digestão dessa mulher. Então, sabe aquela mulher que muitas vezes come, demora para digerir, fica aquela barriga inchada, estufada, se sente pesada, tá sempre com o estômago alto, que mais? O intestino preso, muitos gases, está sempre estufada. Às vezes a gente tem esses sintomas e não sabe, convive há tantos anos com eles, que acha que aquilo é normal. É igual o cheiro do meu suor. Eu convivia com aquilo há tantos anos que eu achava que era normal. Eu não achava que era possível você suar sem cheirar. Eu achava, todo mundo que sua fede, fica fedendo. Era o que tinha dentro da minha cabeça. E só depois que eu passei pelo outro lado, né, do processo, que eu comecei a ver que não é assim. Então, às vezes, você é aquela mulher que tá há anos com a digestão prejudicada, tá sempre inchada, tá sempre estufada, estômago alto, aquela barriga enorme, cheia de gases, tudo que come, a barriga fica cheia de gases, tá, né? Enfim, e acha que isso é normal, mas não é. E uma estratégia muito simples, só que, obviamente, feita de forma contínua, né, gente? Não adianta ir lá raspar a língua um dia e achar que isso vai acontecer. Não, isso é um processo que tem que ser feito todos os dias, para que vocês consigam começar a ver, né, as mudanças no corpo de vocês, tá certo? Então, esse é o motivo pelo qual a raspagem da língua, ela não é importante, ela é fundamental. Não existe processo de desinflamação e emagrecimento sem começar o dia raspando a língua, tá? Muito bem. Carol, e como fazer essa raspagem? Como ela deve ser feita? Tem muita gente que me pergunta assim, Carol, eu não raspo, eu escovo a língua. Eu pego a escova de dente e escovo. É a mesma coisa? Não, gente. Escovação de língua é uma coisa, raspagem da língua é outra. Uma não substitui a outra, certo? Então, a escovação
ela deve ser feita também pela higiene bucal, mas a raspagem não pode ser deixada de lado, tem que ser feita da mesma forma, tá? Então, como que a gente faz essa raspagem da língua? Todos os dias, ao acordar, antes de escovar dente, antes de tomar água, antes de tomar café, antes de fazer qualquer coisa, precisa ser feita a raspagem da língua. Por quê? Vocês estão com essa burra lá na língua, certo? Tá cheio de toxina e impureza. Aí vocês vão lá, como primeira coisa, tomam água. O que vai acontecer com aquelas toxinas que estão ali? Vão ser ingeridas da mesma forma. Então, primeiro a gente raspa, depois higieniza a boca, faz higiene bucal, e depois vai para água em jejum, para café da manhã e tralalá, tá? E sempre fazer a raspagem antes da escovação e não depois. Porque primeiro a gente retira tudo e depois higieniza. Porque se primeiro vocês escovarem para depois raspar, vai ter muita coisa também que vai ficar ali, às vezes alguns resquícios, e daí a escovação ela ajuda a eliminar também. Então, primeiro raspa, depois higieniza, para tirar tudo que tiver de ruim ali da língua, tá? Muito bem, Carol, o que eu posso usar para fazer essa raspagem? Então, vocês já entenderam que escova de dente não é utilizada para fazer raspagem. Escova depois a língua sem nenhum problema, mas não pode usar ela para fazer a raspagem. Vocês têm que usar, duas coisas podem ser usadas. Primeiro, isto aqui. O que é isto daqui? É um raspador de língua. Tá vendo que ele tem o formato certinho da língua? É porque ele é um instrumento que foi criado especialmente para isso. Normalmente os dentistas, eles sempre indicam, né, o uso desse raspador de língua justamente para isso, para reduzir a quantidade de bactérias e toxinas né, e melhorar a higiene bucal. Então, ó, tá vendo como que ele é? Ele tem o formato certinho da língua. Ele se encaixa, ó, tá vendo, ó? Ele pega certinho o formato da língua, beleza? Então, esse daqui é o primeiro, acho que dá pra ver assim, né? Esse daqui é o primeiro instrumento que pode ser utilizado. Porém, entretanto, todavia, o raspador, para ser utilizado, ele tem que ser ou desse daqui de metal ou de cobre. Não pode ser o de plástico. Sempre me perguntam também, Carol, pode ser o de plástico? Não. Por quê? O de plástico, ele acumula muita sujeira e é difícil de higienizar. Esse daqui não. Esse daqui, ó, vocês terminam de fazer a raspagem, higienizam ele ali com, enfim, né, da forma que vocês quiserem e guarda bonitinho. O de plástico, ele acumula muito mais sujeira. Então, imagina, um instrumento que é para ser utilizado para retirar toxinas, bactérias e tralalá, e ele não conseguir ser bem higienizado e ficar repleto ali de sujeira, vai perder a finalidade. Pelo contrário, vai botar lá na boca e vai colocar mais coisa que não deve ali dentro, mais bactérias e afins, tá? Então, precisa ser. Carol, eu quero usar o raspador de língua. Beleza. Então, vai usar ou o de metal ou o de cobre. Carol, aonde compra raspador de língua? Em vários lugares. Compra em farmácia, compra na internet, Mercado Livre. É muito simples. Em mercado é difícil de achar. Mas assim, né, Mercado Livre da vida, internet, acha super fácil. Farmácia também encontra. Ó, então este daqui é o famoso raspador de língua, ok? Certo. Carol, eu não quero gastar meu dinheiro com raspador de língua. Tem outra opção? Tem. Esta daqui, ó. A boa e velha colher. Tanto que, quando eu vou postar lá os meus stories, e às vezes eu faço uns videozinhos, né, pela manhã, normalmente no sábado, que é quando eu tenho tempo de fazer isso, eu faço justamente com a colher. Por quê? Aí me perguntam, Carol, você faz com a colher porque a colher é mais eficiente que o raspador? Não. Eu faço com a colher porque a colher todo mundo tem em casa. Se eu ficar fazendo vídeo com raspador, vocês vão falar, ai não, mas eu não vou fazer porque eu não tenho. Ai, eu não vou fazer porque na minha casa não tem. Ai, eu não vou fazer porque é difícil de encontrar. É por isso. Os dois têm a mesma eficiência. Os dois funcionam da mesma forma.
Eu tenho os dois. E às vezes eu uso o raspador, eu uso os dois. Eu uso até mais o raspador do que a colher, né? Eu alterno, na verdade. Mas por que que eu coloco lá a colher todo dia para vocês verem? Porque colher todo mundo tem em casa. Não tem desculpa para ninguém falar: ah, eu não vou fazer porque eu não tenho. Quem que não tem colher em casa, gente? Todo mundo. Então não é porque por ser mais ou menos eficiente, é porque esse aqui todo mundo tem e não tem como dizer que não vai conseguir fazer, tá? A colher, quando vocês forem utilizar, também sempre colher de metal, né, gente? Nunca colher de plástico, porque daí vai acontecer a mesma coisa. Então, vocês vão usar ela sempre assim, ó. Sempre com essa parte mais curvada para cima. Vocês já viram lá, quando eu faço o videozinho, eu mostro o jeito que eu faço. Mas é basicamente desta forma, vai fazer o mesmo movimento do raspador. Coloca a língua para fora e vai passando, tirando toda a massa branca. Sempre assim, tá? Aí, outra coisa que me perguntam muito. Carol, quantas vezes tem que passar a colher ou o raspador para retirar as impurezas? Gente, isso não tenho como responder. Porque lembra que eu falei lá no início da nossa live que isso vai depender de acordo com o grau de inflamação de cada corpo. Um corpo mais inflamado vai ter mais massa branca, então tem que passar mais vezes. Um corpo menos inflamado tem menos saburra, menos toxinas, então não vai precisar passar tanto. Mas qual é o parâmetro que vocês podem usar para saber qual é a hora de parar? Não é quando a língua está sangrando, é quando toda aquela massa branca sair. Língua saudável é língua rosada. Então, amanheceu com ela toda esbranquiçada, faz ali. E é movimento, gente, contínuo. Vocês viram o jeito que eu faço, né? Quando eu faço os videozinhos lá. Eu passo algumas vezes, vou lá na torneira, tiro o excesso. Vou lá, passo mais algumas vezes, tiro o excesso. Até sair tudo. Até a minha língua ficar rosada. É isso que vocês têm que fazer. Quem tem mais saburra, vai ter que passar mais vezes. Quem tem menos saburra, vai passar menos vezes, tá? Mas, gente, pelo amor de Jesusinho, isso é uma coisa que vivem me falando. Ai, Carol, quando eu vou fazer a raspagem da língua, a minha língua chega a sangrar. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, a raspagem da língua não é para ferir a língua. Se está chegando ao ponto de sangrar, é porque vocês estão fazendo com muita pressão. Não há necessidade disso. Os movimentos, eles são leves. Eles devem ser leves, porém contínuos. Eles precisam ser feitos várias vezes. Não precisa ir lá e ficar forçando tanto a ponto de cortar a língua. Não. São movimentos leves, só que precisam ser feitos várias vezes, né? Diversas vezes até sair toda a massa branca, mas não precisa apertar, não precisa fazer forte a ponto de sangrar a língua, não, pelo amor de Deus, aí vocês vão acabar ferindo a língua de vocês, não faz não há necessidade disso, tá? São movimentos leves, com uma pressão leve, que vai saindo ali a massa branca e vai fazendo várias vezes até sair tudo, tá? Que mais que vocês me perguntam? Ai, eu tava com o negócio na cabeça agora. Deixa eu me lembrar. Quantidade de vezes. Vixe, Maria. Ó a cabeça. Isso. Era isso mesmo. A Eliane acabou de me falar. É a questão da ânsia. Mulheres que sentem ânsia ao fazer a raspagem da língua. Gente, isto é normal no início, tá? Porque é um pouco desconfortável mesmo. Tem gente que tem ânsia. Essa ânsia pode ser por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas sentem desconforto ao fazer essa raspagem, certo? E o segundo ponto é que tem mulheres que colocam e começam a fazer a raspagem muito lá atrás. Literalmente lá na goela. Aí sim, se vocês colocarem, por exemplo, a colher ou o raspador de uma forma muito funda, vai acontecer, vai dar ânsia. E não há necessidade disso. É claro que é bom pegar a maior parte da extensão da língua. Óbvio, isso é fato. Mas também não precisa fazer a ponto de dar ânsia, não precisa colocar tão lá na goela.
faça de uma forma que pegue de trás para frente, mas que não precisa ser de uma forma tão profunda, senão vocês não vão conseguir fazer mesmo, tá? E outra, gente, é hábito, né? No começo pode ser difícil, depois vai melhorando. É igual tomar água em jejum. Quando você começa a adotar essa prática, é horrível. Dá ânsia, dá desconforto, é ruim. Depois, conforme vai passando os dias, né? Enfim, os meses, isso vai se tornando normal, se tornando rotina e vai acostumando. Mas, nossa, Carol, antes eu não conseguia tomar nada. Eu tomava, sei lá, 100 ml de água. Agora eu já consigo tomar 500. E assim vai, tá certo? E, gente, sempre quando vocês forem fazer a raspagem da língua, tá? Então, a colher, ela tem que estar posicionada desta forma. E o movimento, ele tem que sempre ser de trás para frente. Então, vai lá de trás e vai empurrando para frente até tirar aquela saburra. Aí vai lá, vai fazendo o movimento de trás para frente, repetidas vezes. Coloca lá, vai molhando e tirando o excesso até que a língua fique totalmente ali rosadinha. Enfim, é isso, mas não precisa fazer esse movimento com muita pressão, com muita força, a ponto de, enfim, machucar a língua, né, ferir ou até sangrar. Tem gente que faz tanto até sangrar, não faz sentido. Existe algum outro instrumento que pode ser utilizado fora o raspador ou a colher? Não recomendo. Ou é isso ou é isso. Esses dias me perguntaram se podia ser utilizado aquelas, meu Jesus, sabe aquelas tampinhas? Aquelas tampinhas de tipo de leite, de rosquinha assim, sei lá como é que chama aquilo. Me perguntaram se podia usar aquilo para fazer a raspagem. Gente, pelo amor de Deus. Aquela tampa, aquelas tampinhas, elas são cheias de dentinhos. Primeiro que não é um negócio, né? Aquilo ali, primeiro que é plástico, que já não é bom. Segundo, tem nada a ver usar aquilo para fazer o processo. E o terceiro, aquilo ali é cheio de garrinha, de dentinho, sei lá. Imagina passar aquilo na língua. A língua vai sair no sangue puro. Entende? Então, assim, não quer comprar o raspador de língua, tá tudo bem, não tem problema. Eu nem sei quanto que tá custando isso atualmente, tá? Não vou nem falar preço aqui pra não falar besteira pra vocês. Esse aqui eu ganhei, inclusive, da minha dentista. Nem sei quanto custa. Colher. Tem coisa mais prática e mais fácil do que isso? Todo mundo tem colher em casa. Ninguém precisa gastar dinheiro e funciona. Então, não quer comprar o raspador? Beleza, mas não fique inventando moda. Não queira usar outras coisas que podem atrapalhar o processo ou até mesmo machucar a tua língua. Não faz sentido. Usa colher. Simples, boa, maravilhosa e vai funcionar super bem, tá? Eu gosto também, para fazer a higiene completa da boca, eu gosto de, além de raspar a língua, eu passo na bochecha também. Isso é uma coisa que às vezes me perguntam quando vem nos meus vídeos. Eu gosto de passar aqui, sabe, do lado das bochechinhas? Porque ali também fica um pouco de saburra acumulada. Então, eu passo na língua e passo na bochecha também. Mas passo menos vezes porque ali fica menos acumulado, né? Passo de um lado, passo do outro, até sair tudo. Pronto. Boca perfeita, higienizada, sem toxina, sem impureza, que vai com toda certeza contribuir para o processo. Beleza? Gente, super simples, né? Espero que tenha ficado bem claro. Tentei explicar de uma forma mais simples, mais detalhada possível, porque eu sei que no vídeo, ele é um vídeo curto, então não tem como ficar falando aqui, eu tô, sei lá, meia hora falando, né? Não tem como fazer um vídeo de 30 minutos para vocês ficarem assistindo, vocês nem vão assistir, né? Mas aqui na live eu consigo explicar em mais detalhes, combinado? Então, ó, quem não pegou essa live desde o início, fica tranquila, porque essa live vai ficar salva, vocês podem assistir depois, novamente, quantas vezes vocês quiserem. Ou então, se vocês souberem que tem uma amiga minha que tá com dúvida, que não sabe como fazer a raspagem, quer fazer, encaminha, compartilha essa live com ela, que eu tenho certeza que vai ajudar também, tá bom? Deixa eu ver se eu... Gente, eu vou ter que finalizar, porque eu já vou entrar em atendimento, tá?
Ah, mas a Fátima maravilhosa aqui, ó, nossa aluna, eu faço esse ritual todos os dias. Parabéns, Fátima. Meninas, vou precisar finalizar porque eu já vou entrar em atendimento, mas podem assistir e compartilhar essa live quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Beijo, ótima semana para vocês.